Amém, meu povo? Então vamos lá para o capítulo 2 então. E também abra sua Bíblia num texto muito conhecido para a maioria que está aqui já, que é Atos capítulo 2. Essa apostila vai falar da identidade, e nós também temos o nosso texto identidade, que é Atos capítulo de número 2. Quem aqui já frequenta a renovação carismática há mais de 20 anos? Levanta a mão. Olha, amém. Há mais de 10 anos? Levanta a mão. Há mais de entre 10 e 5 anos. De 5 anos para cima até 10. Menos de 5 anos, levanta a mão. Amém. Antes, coloca a mão na sua cabeça. Repita comigo: Espírito Santo, ilumina os meus pensamentos, a minha memória, a minha imaginação e a minha consciência e toda a minha razão. Com as mãos do seu coração, Espírito Santo, fala ao meu coração e prepara ele como uma terra boa para receber a semente da sua palavra, em nome do teu Filho amado. Amém. Está escrito assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles, e ficaram todos, repete comigo, e ficaram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, quando nós observamos a chamada de Jesus, o início do seu ministério, nós observamos que quando ele inicia o seu ministério, o que é ministério? Jesus, a palavra de Deus quase não fala de Jesus do momento em que ele nasceu até ele fazer 30 anos. A palavra de Deus dá apenas uma rápida pincelada de quando ele tem 12 anos, que ele está no templo ensinando os doutores da lei, e os homens reparavam que ele tinha muita sabedoria. Mas a palavra, esse período de Jesus é praticamente oculto a nós. Quando você assiste um filme que passa na televisão, sempre começa de Jesus com 30 anos de idade já, com seus cabelos grandes, com a sua barba já um tanto grande. Então existe um período da vida de Jesus que nós não temos muito relato. Uma vez eu estava numa reunião de família e alguém disse assim: por que a Bíblia esconde, olha só, é uma pessoa que não acredita muito em Deus, por que a Bíblia esconde o restante da vida de Jesus? Então outra pessoa cheia do Espírito Santo falou assim: porque o que nós precisamos saber para viver a nossa fé está tudo depois dos 30 anos de idade. Por quê? Porque após os 30 anos de idade, Jesus ele começa o seu ministério. Bom, o que é ministério? A maioria sabe, ministério é quando ele começa a exercer o chamado dele, a vocação dele, o trabalho dele de propagar a boa nova, de curar, de realizar milagres e todas as demais coisas. Naquele tempo, Jesus teve que esperar até os 30 anos de idade, porque uma pessoa só tinha respeito ao falar de Deus quando ela tivesse a idade de 30 anos. Um sacerdote e um sumo sacerdote, ele só podia exercer o seu ofício de respeito, de autoridade, quando ele fizesse 30 anos, porque é a idade da maturidade. Eu tenho 26 anos, o Júlio acho que tem 27 anos. Nós, olhando por essa linha, nós não temos maturidade suficiente, certo? Mas quando olhamos para Davi tinha 17 anos e Deus chamou ele para ser o rei de Israel. Nós olhamos para Estevão tinha aproximadamente 17 anos, e ele realizava prodígios e milagres, e foi o primeiro mártir da igreja. A primeira pessoa que morreu pelo nome de Cristo não foi um ancião, não foi um profeta já velho, mas foi um jovem de 17 anos que morreu ao pregar de Jesus na escadaria do templo. Porque quando vem o Espírito Santo já não tem mais essa diferença de idades. No Antigo Testamento o Espírito Santo ele era derramado somente sobre os profetas, sobre os juízes, sobre os reis.
para poder ajudar o povo, a conduzir o povo de Deus. O Espírito Santo ele não habitava no coração do servo de Deus. Ele simplesmente descia sobre o profeta para usar ele, mas não habitava no coração dele. Era como se Deus estivesse lá no céu com uma pinça na mão e ele derramasse assim uma gotinha de água somente para usar. O Júlio deu o exemplo de quando Moisés bate o cajado e o mar se abre em duas partes, em duas paredes de ferro. O Espírito Santo desceu sobre Moisés e usou ele somente naquele momento, mas o Espírito Santo não habitava no coração de Moisés. A prova disso é que quando ele quisia falar com Deus, ele tinha que entrar no tabernáculo, ele tinha que entrar na tenda, e quando ele saía, o rosto dele ficava brilhando, porque a presença de Deus ficava lá na Arca da Aliança, ficava na tenda. Então ele tinha que entrar lá, mas o Espírito Santo não habitava no coração dele. Bom, quando Jesus é chamado então a começar o seu ministério, ele faz agora 30 anos de idade, ele está preparado, ele estudou, ele leu, ele obteve conhecimento através do seu pai José e de sua mãe Maria, ele estudou tudo que ele devia estudar sobre o Antigo Testamento, e quando ele inicia o seu ministério, ele é batizado por João Batista no rio, por um homem que já dizia assim, o Júlio acabou de citar aqui: eu batizo vocês com a água em sinal de arrependimento, em sinal de conversão. Quando os homens se aproximavam de João Batista e perguntavam para ele o que nós devemos fazer, ele dizia: vocês devem mudar de vida, se converter e abandonar o pecado. Mas depois de mim virá outro que é mais poderoso do que eu, e que batizará vocês no Espírito Santo e em fogo. Essa palavra é desconhecida para eles ainda, quando eu falava batizar no Espírito Santo e em fogo, porque para eles isso era só para profetas, era só para algumas pessoas especiais, que Deus simplesmente olhava lá do céu, ia com a cara da pessoa, escolhia aquela pessoa, como diz Jeremias, que o Senhor me escolheu desde quando eu estava no ventre da minha mãe. Era para algumas pessoas que Deus elegia, escolhia no alto do céu. Então quando João Batista pregou essa mensagem, aquilo trouxe coceira no ouvido deles. Eles não entendiam, não era possível o Espírito Santo ser derramado sobre qualquer pessoa, uma vez que o Espírito Santo ficava trancado dentro de uma arca, dentro de um templo, atrás de um véu escondido, e o sumo sacerdote somente uma vez por ano, não o sacerdote, o sumo sacerdote uma vez por ano tinha liberdade para entrar na presença de Deus. Ele tinha que fazer uma série de rituais, de cerimônias, de purificação, de limpeza, de santificação, porque ele tinha que entrar muito puro e muito limpo dentro do templo, porque se ele não estivesse puro e limpo, Deus fulminava, assassinava e matava ele, porque a presença de Deus é muito santa, é muito pura. Então quando o sumo sacerdote entrava no templo, ele entrava de cabeça baixa, ele não ousava olhar em cima da Arca da Aliança, onde estavam os querubins, onde a presença de Deus habitava, porque ali estava a presença de Deus. Então ele entrava com a cabeça baixa, ele fazia ali, catava o sangue, aspergia, fazia todo o ritual em reparação aos pecados da multidão, e quando ele saía, ele não ousava virar as costas para a Arca da Aliança, onde estava a presença de Deus, porque isso era uma falta de reverência. Então ele saía de cabeça baixa, com a cabeça para baixo, com muito temor e reverência à presença do Espírito Santo. Agora quando aparece um homem louco, maníaco, psicopata, vestido com peles de camelo, se alimentando dela, falando assim: olha, está vendo aquele Espírito Santo separado, poderoso, glorioso? Ele vai ser derramado sobre qualquer um de vocês, se simplesmente você crê naquele que virá depois de mim, que é Jesus. Você pode entender agora a concepção deles? Não fazia muito sentido, era algo muito difícil, muito separado. O sumo sacerdote começava a estudar com 5 anos de idade, aprendendo sobre todas as leis, todas as tradições. Era aproximadamente 716 leis organizadas que ele tinha que decorar tudinho, para estar muito preparado para ser um sumo sacerdote. Agora aparece um homem vestido com pele de camelo, dizendo que todo mundo pode ser batizado no Espírito Santo. Que história é essa? Então de repente ele está em mais uma das suas pregações, e ele pregava mais ou menos assim: arrependei-vos, raça de víboras, ninhadas de cobra venenosa, pois o reino dos céus está próximo. De repente ele está numa pregação apontando para cada um: raça de víboras, cobra venenosa. De repente ele muda o vocabulário, ele olha para o lado e fala assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É esse que eu tenho anunciado a vocês. Então Jesus vem, batiza ele batiza Jesus, dizendo: eu não sou digno de batizar o Senhor, é o Senhor que deve batizar. Mas Jesus diz: é necessário para que se cumpra toda a justiça. Então João Batista batiza Jesus, e olha que interessante isso: no momento que ele batiza Jesus, ele olha para o céu e de repente vê uma pomba descendo do alto do céu, que significava o Espírito Santo. O ministério de Jesus só começou, só teve início
só teve êxito, só conseguiu ter a sua eficácia após a descida do Espírito Santo. É lógico que ele, sendo Jesus, sendo Filho de Deus, sendo o próprio Verbo encarnado, sendo a própria pessoa de Deus, o livro de Colossenses diz que Deus quis fazer habitar nele toda a plenitude da divindade. As testemunhas de Jeová acreditam que Jesus não é Deus. Se você observar a Bíblia dos testemunhos de Jeová, por isso eu te digo, quando um testemunho de Jeová bater na porta da sua casa no domingo cedo, às 10 horas da manhã, e você dá sempre aquela desculpa de que está cuidando das panelas, quando ele aparecer na sua casa, não atenda ele, porque a Bíblia dele foi adulterada. No Evangelho de João, capítulo 1, onde que na minha Bíblia, na sua, de todo qualquer assembleiano, batista, presbiteriano, está escrito assim: no princípio ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo que era Deus se fez carne e habitou entre nós. Todas as Bíblias está assim, mas na Bíblia do Testemunho de Jeová está escrito assim, ó: no princípio ele era o Verbo, e o Verbo era um Deus, com Deus minúsculo. Então ele não acredita na divindade de Jesus, mas mesmo Jesus sendo divino, sendo Deus, ele só começou o seu ministério após vir sobre ele o Espírito Santo. Então ele entra na sinagoga em dia de sábado, alguém cata o rolo e dá para ele no livro do profeta Isaías, ele cata o livro do profeta Isaías e lê a profecia que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para levar a boa nova aos pobres, para libertar os cativos da prisão, para anunciar a restauração das vistas aos cegos, para curar os de corações contritos. Então ele, com essa convicção, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele começa a fazer milagres, começa a fazer prodígios e ungir todo mundo. Um dia eu perguntei para uma pessoa assim: por que os discípulos faziam milagres, expulsavam demônios, se o Espírito Santo não havia sido derramado ainda sobre eles, mas somente sobre Jesus? E essa pessoa me respondeu: era simplesmente por causa do nome de Jesus que eles usavam, que realizavam os milagres e as curas, porque Jesus foi cheio do Espírito Santo. Então o nome de Jesus simplesmente já expulsava os demônios e realizava as curas. Mas você vai lembrar muito bem que mesmo eles usando o nome de Jesus, mesmo eles fazendo milagres, eles ainda eram servos medrosos. Eram servos de Pedro, por exemplo, quando foi tentado, ele negou Jesus 3 vezes, porque tinha medo da morte. Veja bem que faltava coragem, faltava entusiasmo, faltava algo dentro do coração dele. Diversas vezes Jesus advertiu eles com a falta de fé, dizendo: homens de pequenina fé, por que duvidastes? Então, por mais que eles pregavam o nome de Jesus, entenda bem, daqui a pouco você vai entender onde eu quero chegar. Por mais que eles pregavam o nome de Jesus, realizavam milagres e grandes curas, expulsavam até demônios, faltava algo dentro deles que era essencial, que ia dar impulso, ia dar força, ia dar poder, ia dar entusiasmo, ia dar alegria para a missão, ia dar uma esperança viva, inabalável, que nada ia acabar. E isso que faltava era o Espírito Santo. Então Jesus começa a fazer as suas profecias dizendo, no Evangelho de João principalmente, que derramaria do poder da unção do teu Espírito Santo. Aí então a gente vai chegar nesse texto que a gente leu, dizendo que o Espírito Santo veio com muito poder sobre a vida deles, e depois disso a igreja experimentou uma explosão poderosa que durou aproximadamente 300 anos. Os primeiros 300 anos da igreja, eles eram cheios do Espírito Santo, muitos milagres, muitos prodígios, muitas promessas de Deus se cumprindo, maravilhas, sinais extraordinários, conversões em massas acontecendo, o Evangelho sendo expandido a toda criatura, nos confins da terra, em todos os cantos. E debaixo desse fogo, debaixo dessa unção, eles agora estavam sendo perseguidos, eles eram jogados dentro de covas de leões, eles eram jogados no Coliseu de Roma para ser queimados vivos, para ser estraçalhados pelos leões. Nero, que era o imperador da época, pendurava ele em cruzes para iluminar o seu jardim, passava cera e ponhava fogo. Mas quanto mais eles apanhavam, mais eles eram perseguidos por causa da fé. O poder do Espírito Santo que foi derramado sobre eles, que foi implantado dentro do coração dele, a semente divina fazia multiplicar e fazia crescer mais. O que eu quero chamar a sua atenção, irmão, é que o poder do Espírito Santo fez algo extraordinário que sem esse poder jamais poderia dar certo. Eles enfrentavam perseguições, oposições, eles davam frente a frente com Satanás, perseguições, apedrejamento, varas que eles apanhavam, frio, nudez, fome, ameaça, medo, mas o poder do Espírito Santo que veio sobre eles fazia a igreja aumentar. Teve um santo que até disse assim, que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos, mas tudo isso não era o mérito de Pedro, não era o mérito de Tiago, não era o mérito de João, mas era o poder do Espírito Santo que abundava sobre a vida deles, a tal ponto que eles disseram assim do apóstolo Paulo: este homem tem perturbado o mundo todo com a sua
pregação. Onde o apóstolo Paulo falava, ele dizia, ele está amotinando, tirando a paz de todo mundo, perturbando as nações com a sua pregação. Era o poder do Espírito Santo que derrubava, afrontava os portões e as portas do inferno. Mas depois de 300 anos, pergunta para mim, o que aconteceu? Não, só respondo se todo mundo perguntar. O que aconteceu? Ô glória, uma salva de palmas, irmão. De repente, esfriou, irmão. Esfriou. Tudo isso para a gente entender daqui a pouco aquele tema ali. Esfriou. O que aconteceu? A chama do Espírito Santo foi se apagando. Não se invocava mais o Espírito Santo. Não se clamava mais o Espírito Santo. E o pior de tudo, não se conhecia mais a experiência do Espírito Santo. Foi se apagando. Foi virando uma religião fria. Foi virando uma religião de teoria como todas as outras. Eu conversava, um dia eu encontrei um amigo meu, e ele estava com umas 300 Bíblias na casa dele, querendo descobrir qual que era a religião certa. Ele estava com uma Bíblia católica, uma Bíblia evangélica, uma Bíblia do Testemunho de Jeová, que não é nem católica nem evangélica, uma Bíblia dos Mormons, nem queira saber o que é isso. Ele estava com a Torá, se eu não me engano, se é dos judeus, dos muçulmanos, alguma coisa assim. O Corão, Torá, sei lá, tem a Torá também, mas acho que a Torá é um pouco igual a nossa, né? É, isso. E aí, como é? Eu falei, o que você está fazendo, irmão? Ele falou assim, estou tentando descobrir o caminho certo. Eu não queria estar na pele dele. E ele estava tentando descobrir o caminho certo, quebrando a cabeça. Ele falou assim, eu acho que eu já sei qual que é a religião certa. Eu falei, qual que é? A religião certa é dos muçulmanos. Falei, sério? Por quê? Ele começou a explicar lá, eu não sei, só que eu estou com dúvida nisso, naquilo. Falei, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Se você tentar encontrar Deus nas linhas, nos arquivos, nas pesquisas e nos dados, você nunca vai encontrar. Certo? Deus, escute isso, Deus não é uma matéria para ser estudado. Deus não é uma filosofia para ser compreendido. E Deus não é uma teoria simplesmente para ser praticada. Ele falou, como assim? Toda religião tem a sua teoria, tem a sua filosofia, toda religião tem a sua psicologia. O que é Deus para você? Eu falei, irmão, para essas religiões todas que você está estudando, Deus é isso. Filosofia, teoria, tudo isso aí que você falou. Só que para nós, cristãos, seguidores de Jesus, da pessoa de Jesus, religião se trata de uma experiência, se trata de algo que eu posso tocar. Ele falou, como assim? Eu falei, eu não acredito em algo que eu leio simplesmente, que eu escuto falar. Eu acredito em algo que eu experimentei. Ele falou, então você está me dizendo que você pode experimentar Deus? Eu falei, sim, essa é a nossa diferença da nossa religião para todas as outras. Todas as outras é só ensino, estudo e aprendizagem. A nossa não. A nossa te proporciona uma experiência, se você crê. Experiência com o Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando falta a experiência do Espírito Santo, você pode ter o estudo dele, você pode ter a catequese dele, você pode ter a crisma dele. Se faltar a experiência, perde o sentido. E aconteceu isso com esses cristãos dessa época, do século IV em diante. Faltava a experiência pentecostal, carismática do Espírito Santo. Então eles estudavam, faziam seminário, faziam catequese, faziam, mas só faltava a experiência. Era só estudo, faltava mais experiência profunda. Até tinha alguns casos de experiência, mas era um caso aqui, outro ali, outro lá, raríssimo, e foi se esfriando. E quando falta o Espírito Santo, falta conversão. Porque quem realiza a obra da conversão é o Espírito Santo. Então começou a ter o quê? Falta de conversão dentro da igreja. Começou a virar o quê? Uma igreja com pessoas, com católicos nominais, só que lá fora viviam como o mundo. Ou melhor, em alguns países, como no Brasil, passou a ser a religião do mundo. Você vai no carnaval, quem que está lá? O povo católico. Na novela das 8, assistindo o homem beijar, enfiar a língua na boca do outro homem, quem é o povo que está assistindo? O povo católico.
Você vê o povo na rua de shortinho curto, de blusinha sensual, as menininhas, tudo com tatuagem e tal, e com os piercing, com os ferros na orelha. Quem são? Católico. E na missa está lá tranquilo, sem peso na consciência. Virou a igreja do mundo. Escute bem, você não está entendendo o que eu estou querendo dizer. Nos primeiros 300 anos, a igreja era inimiga do mundo. O mundo odiava a igreja, porque Jesus falou: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, aquele que é inimigo do mundo é amigo de Deus. E Jesus disse: no mundo vocês serão odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando a igreja está cheia do poder, cheia da unção, cheia da graça, ela é odiada pelo mundo porque ela incomoda, ela denuncia o pecado, ela fala de santidade, ela fala da vinda de Jesus, ela fala sobre o inferno, ela fala sobre a justiça de Deus, ela fala sobre o temor de Deus. Então o mundo não consegue suportar a pregação evangélica verdadeira. Ele não suporta, ele passa a se proteger, a resistir à pregação do evangelho, porque é insuportável para aquele que não nasceu de novo ainda do Espírito. Então ele resiste e suporta, passa a perseguir, caluniar, odiar, reprimir a igreja de Cristo. Mas quando saiu o Espírito Santo, aquela potência do Espírito, as conversões em massa, a santidade nos olhos, no jeito de falar, de vestir, de se comportar, quando começou a ficar ausente o poder do Espírito Santo, a igreja perdeu o temor, perdeu a sensibilidade, deixou de ter pesar pelo pecado. Os seus membros agora passaram a ser mundanos, passaram a fazer alianças, se prenderem em julgo desiguais com os ímpios, com os pagãos, com os pecadores, com aqueles que a Bíblia chama de filhos da ira de Deus. Começaram a fazer alianças com o mundo. Então começou a virar a igreja do povão, a igreja do mundo. E cadê a conversão? Misturou tudo. Entrou em Cristo. Olha para o seu irmão e fala: calma, daqui a pouco nós chegamos lá. Aí fica assustado. Não, tá, mano, tem uns irmãos que fazem umas caras para mim, não sei porquê. Mas aí vamos lá. Então, estava essa bagunça toda. De repente se levanta uma mulher com o nome de Beata Helena Guerra. Imagina ela sentada, imagina na praça, sentada e observando aquela raça de víbora, ou quer dizer, raça de católico, passando. Ela disse: meu Deus, está faltando o Espírito Santo nessa igreja. De repente a Beata Helena Guerra se sente inspirada pelo Espírito Santo e ela vai escrever cartas para o Papa dizendo: Papa, é necessário urgentemente pregações insistentes e permanentes sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que tem sido esquecida, abolida e nunca foi tão rejeitada como nos tempos atuais. É necessário urgentemente que a igreja volte a pregar sobre a pessoa do Espírito Santo, para que ela seja um eterno cenáculo, um eterno Pentecostes no mundo atual. E começou a escrever cartas e mais cartas para o Papa. Deus confirmou no coração do Papa que era necessário. Ele faz uma oração linda pedindo a força e o poder do Espírito Santo. É isso que acontece. E depois, em 1967, acontece algo tremendo. A resposta a um novo Pentecostes. Você acha que é possível voltar tudo aquilo que era no início, aquele fogo, aquela força, aquele poder, tudo de novo, numa geração totalmente diferente, outro povo, outra nação, outros costumes, outros hábitos, muito mais mundano do que no início? De repente aqueles jovens estão lá em Duquesne, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. De repente eles ouviram falar, escute, que em alguns lugares pessoas estavam sendo batizadas no Espírito Santo de novo. Aquilo que antes era só um dado histórico sobre o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos, porque as pessoas tinham conhecimento do Pentecostes da Bíblia, mas não tinham a experiência. Mais ou menos quando você lia a Bíblia, você via aquelas histórias malucas, absurdas, extraordinárias, mas parecia que estava muito distante da sua realidade, algo muito longe. Então eles conheciam sobre o Pentecostes, mas não tinham a experiência do Pentecostes. Então começou a acontecer em alguns lugares derramamento do Espírito Santo, e os católicos ouviram falar que isso estava acontecendo e ficaram curiosos. Opa, que negócio é esse? Então nessa universidade nos Estados Unidos
fizeram ali uma reunião. Era uma espécie de um retiro que estava acontecendo. Vamos fazer um estudo sobre o quê? O Espírito Santo. 1967. Quem aqui já estava vivo? Levanta a mão. Olha, bem-aventurados são vocês, viu? Vocês esperaram lá pertinho, né? E aí, estavam lá estudando sobre o Espírito Santo, sobre o livro de Atos dos Apóstolos, e juntamente com mais um livro chamado A Cruz e o Punhal. E estava ali, de repente, uma mulher chamada... Como? Pet. Estava lá, esse dia eu fui num congresso dela, esse congresso estadual, se eu não me engano. Isso é estadual, né, Júlio? É, né, que nós foi. E ela contando essa experiência, eles não conheciam o Espírito Santo. De repente ela estava lá, começou a ouvir aquela pregação forte sobre o Espírito Santo, alguém falando. Ela abriu o coração. De repente ela subiu para a capelinha de cima, se ajoelhou e falou: Senhor, tem algo que o Senhor quer realizar em mim que eu ainda não conheço? Eu estou aqui. Se tem algo a mais que eu deva conhecer, que o Senhor revela. Ela começou a ter uma espécie de sofrimento interno, porque ela queria ter uma intimidade com Deus mais real, uma experiência mais viva, mais verdadeira. De repente o Espírito Santo veio sobre ela, tomou a vida daquela mulher, e de repente todos os jovens que subiam àquela sala, sem ninguém mandar, sem ninguém pedir, eles começaram a clamar também, começaram a cair de joelhos, começaram a sentir um calor tomando o seu corpo. Começou a acontecer algo que há muitos anos não acontecia. O que? Oração espontânea, oração em voz alta, sem vergonha da pessoa que está do lado. Eles começaram a clamar e foram cheios do Espírito Santo. Aqueles jovens foram impactados a tal ponto que eles começaram com o desejo agora, juntamente com alguns padres, e espalhar por todo o mundo a chama do Espírito Santo. Aqui no Brasil chegou em 1969 com o padre Salles, padre Haroldo, o padre Jonas Abib, e começaram a esparramar por todo o Brasil. Começaram em Campinas, Campo Grande, uma cidadezinha no interior do Amazonas. Começaram a esparramar experiências que eles chamavam de experiências do Espírito Santo. O que era? Um novo Pentecostes acontecendo. Assim como aqueles de 300 anos que havia acontecido, agora veio se cumprir novamente. Muitos anos, muitos séculos depois, um novo Pentecostes. E aí se espalha. A renovação carismática, ela foi que nem um rio. Um rio, ele vai se espalhando, se espalhando, se espalhando, se espalhando, se espalhando, até chegar em todas as suas localidades, em todos os seus fins. Mas o que acontece, interessante essa comparação, o que acontece com o rio quando ele chega no seu fim? Ele está correndo, de repente ele chega num canto, esse canto vai para outro, chegou para outro canto. O que acontece com aquele rio? Ele está correndo. Isso. Ele dá uma parada, né? Assim. Ele vai, e vai. Daí ele vai encontrando o seu canto e tal, e vai parando. A renovação teve uma explosão para espalhar para o mundo inteiro, certo? E ela chegou em muitos lugares. Lógico que falta muitos lugares para chegar aí, mas aqui no Brasil, por exemplo, chegou em tudo quanto é canto. Ainda falta alguns cantinhos, alguns vilarejos que a gente está descobrindo, né, Júlio? Alguns cantinhos aí que não chegou, mas em seu geral já chegou. E após essa experiência, eu quero trazer para os dias de hoje agora. Vocês acham que nós precisamos de um novo Pentecostes, sim ou não? Por quê? Por que nós precisamos de um novo Pentecostes? Alguém se arrisca? Está começando a se acomodar, precisa ver. Exatamente. O que aconteceu? Nós vimos, vocês sabem, eu falei que os primeiros cristãos eram profundamente perseguidos, lembra? Quando a renovação começou naquele fogo todo, eles eram muito perseguidos. Os padres não aceitavam, os bispos, muitos deles não aceitavam, os próprios católicos não aceitavam. Muita perseguição também, dentro da igreja. Mas depois, ela tem o seu próprio documento, agora vai ter um capítulo que vai estudar sobre isso. Ela foi aceita, foi feito um documento especial sobre ela, e a renovação carismática hoje é igreja. Só que toda vez que o Pentecoste acontece, há uma explosão, juntamente com ela uma perseguição. Quando veio o primeiro Pentecoste, tirou a gente do comodismo, daquela frieza, daquela insensibilidade, e deu uma explosão missionária para nós. A gente vivia o primeiro amor. Eu não sou daquela época, mas eu escuto os comentários. As pessoas iam para os montes, iam para os bosques e ficavam rezando, faziam vigílias na capela, ficavam a noite inteira clamando. As pessoas diziam que quando eles iam para o retiro, dava briga entre os servos, porque eles queriam ir. Não, eu quero ir para interceder. Eles tinham que organizar, porque dava briga, porque todo mundo queria ir trabalhar no retiro. E muitos deles ainda contam que tinham pão com mortandela na hora do almoço.
pão com mortandela, pão com carne moída, e o povo estava feliz, o povo estava querendo mais, porque estava acontecendo igual naqueles 300 anos, o povo estava cheio do Espírito Santo. E quanto mais eles bebiam, mais eles queriam beber. Naquele tempo os retiros começavam na sexta-feira, de tardezinha, 7 horas da tarde, já estava aquela fila, já dava uma briga ali logo na entrada com os crachá, já tinha dificuldade já. Começava na sexta-feira, ia sexta-feira à noite, ia sábado o dia inteiro, ia domingo o dia inteiro, o fogo caía, o Pentecoste acontecia, e o povo estava, quanto mais eles bebiam, mais eles queriam beber. Era ou não era assim? Quem já ouviu as histórias? Quem já ouviu essas histórias? Levanta a mão. Muita história, né? Muita, né? O que acontece? O que vocês acham que a gente deve fazer? Ficar relembrando, pensando assim, bons tempos, renovação já foi boa. Isso vai resolver? Vai resolver fazer assim, seleção brasileira já teve tempo, que foi bom, né? Esses dias eu conversei com um rapaz, ele estava dizendo assim, rapaz, lembra daquela seleção? Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Cafu, Roberto Carlos, né? Quase que ele foi para lá no Pelé. E ele foi falando, aí eu falei assim, rapaz, me fez lembrar da renovação carismática agora. Tem um povo que eu encontro que está desse jeito. Você lembra de quando começou, né? A gente era assim, assado, igual eu descrevi aqui. E está reclamando, mas não adianta, irmãos. A gente ficar só lamentando não adianta. Então, o que adianta? O que adianta é a mesma coisa que aconteceu com a Beata Helena Guerra. Quando ela viu a situação que você é chamado a ser isso, a Beata Helena Guerra, o Papa deu o título para ela de Apóstola da Efusão do Espírito Santo. Apóstola do Espírito Santo. Você é chamado, eu sou chamado a ser nesse tempo um apóstolo e uma apóstola da efusão do Espírito Santo, porque o tempo que eu estou vivendo e que você está vivendo é semelhante aos dias que a Beata Helena Guerra está vivendo. Que dias onde você entra na igreja e muitas vezes sai decepcionado com a falta de Deus ali dentro, com a falta de temor, com a falta de santidade, com a falta de alegria dos servos, com a falta de entusiasmo para evangelizar, com a falta de fervor missionário, com a falta de amor, de paixão pelas almas que você não encontra, com a falta de compromisso que você não encontra, e aquilo te dá um martírio na sua alma, um martírio no seu coração, porque você sofre por dentro, porque muitas vezes você sente um desejo de fazer algo para Deus, mas quando você olha para o lado você não encontra ninguém querendo arregaçar as mangas também, então você sente a dor de Deus. Deixa eu te contar uma coisa, todas as vezes no Antigo Testamento, quando Deus queria usar um profeta, ele fazia o profeta sentir a dor dele mesmo. Deus sentiu uma dor terrível quando o povo caía na apostasia, quando o povo caía na frieza, uma dor terrível. E Deus, escute bem isso, talvez Deus te tenha um chamado na sua vida forte e você ainda não percebeu. Deus sentindo aquela dor grande pela nação, pelo pecado, Deus escolheu um profeta e fazia o profeta sentir a dor que o próprio Deus estava sentindo. Foi isso que Deus fez com a Beata Helena Guerra, ele fez ele sentir a dor de Deus. Então ele falou, pelo amor de Deus, precisamos voltar à essência do Espírito Santo. E você pergunta, Renan, o que vai fazer a diferença nesse tempo atual? Quais são as pessoas que vão mudar o cenário atual, que vão fazer a diferença na sua diocese, na sua cidade, no seu grupo de oração? Quais são as pessoas? Serão aquelas pessoas que não são insensíveis, mas que sentem a dor de Deus, porque quando você sente a dor de Deus, você fica inconformado e você vai em busca de um alívio, em busca de uma solução. Enquanto você não encontrar, você não vai sossegar, mas sem sentir a dor de Deus não tem como. Por isso, se você está conformado com o estado atual, se você está feliz, se para você está tudo bem, se está tudo legal, então pode ter certeza que Deus não te chamou para ser um profeta e para fazer a diferença no meio da sua cidade, no meio do seu grupo de oração. Mas se você sente uma dor, se tem algo no seu coração que comprime, que dói, quando você olha o estado da igreja atual, então Deus está tentando mover o seu coração a um novo clamor do Espírito Santo. Deus quer que você, talvez, meu irmão, eu ouvi esses dias na rádio que a gente tem que ser a diferença que a gente quer ver das pessoas. O primeiro passo, se você quer ver um Pentecoste, o primeiro passo, se você quer ver o fogo cair, se você quer ver o céu acontecer, é primeiro que você ser incendiado, é você desejar para a sua vida, porque eu tenho certeza que a Beata Helena Guerra, antes dela dizer para o Papa, volte com as pregações permanentes do Espírito Santo, eu tenho certeza absoluta de que ela era cheia do Espírito
Espírito Santo. Eu tenho certeza que ela fazia vigílias, fazia jejum, fazia clamores. Eu tenho certeza que essa mulher era um fenômeno na oração, porque só tendo o poder do Espírito Santo que a pessoa é capaz de ser sensível ao toque de Deus e ter ousadia e coragem de escrever cartas para o Papa. Ela sabia que o povo tinha que mudar, ela sabia que aquela geração tinha que mudar, mas primeira coisa ela entendeu: quem tem que mudar sou eu. Ela fez a parte dela, ela clamou, e muitas vezes nós acreditamos que uma pessoa não pode fazer a diferença na nação. Muitas vezes nós achamos que o quadro não pode ser mudado, que as coisas não podem ser mudadas porque ninguém está nem aí para nada, e nós ficamos pensando: não é comigo isso não é comigo não é eu que vou mudar essa história. Se Beata Helena Guerra tivesse pensado dessa maneira, nós estaríamos mortos em nossos pecados, mortos em nossos delitos. Eu estaria lá bebendo ainda no mundo, eu estaria lá prostituindo ainda, o Júlio estava fumando maconha ainda, mas porque uma mulher, quando sentiu o toque de Deus, ela acreditou que pelo poder da oração dela, e porque uma pessoa se mexe, um incêndio pode acontecer. O Pentecoste chegou até nós. Abriu sua visão, sim ou não? Então, meu irmão, é possível. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sei se eu vou ver um novo Pentecoste acontecer no mundo. Eu não sei se eu vou ver um Pentecostes varrer o mundo ainda. Mas uma coisa eu posso crer: eu posso viver na minha vida um Pentecostes. E através de eu viver na minha vida um Pentecostes, eu posso influenciar outras pessoas. Eu posso permitir com que outras pessoas olhem para mim e relembrem os dias que ela mesma teve, que foram cheios do Espírito Santo. Eu sei que isso é possível. Eu posso não ver um Pentecostes no mundo ainda, no meu tempo de vida, mas eu posso ver um Pentecoste acontecendo em uma comunidade. Eu creio que eu posso ver um Pentecoste acontecendo em uma cidade. Eu creio que onde eu passar eu posso não mudar o mundo, mas eu creio que pessoas ficarão incomodadas quando olharem para mim e lembrar dos dias que ela mesma teve, que foram cheios do Espírito Santo. Às vezes nós precisamos de um espelho. Às vezes Deus coloca diante de nós um espelho, vai colocar diante de você um espelho que vai fazer você lembrar de você mesmo, dos dias que você foi cheio do Espírito Santo. Certo? Que nós possamos ser então hoje, para esses dias atuais, apóstolos. Que nós não venhamos ficar murmurando, que nós não venhamos ficar reclamando, que nós não venhamos ficar apontando defeito, mas que nós, a exemplo da Beata Helena Guerra, possamos clamar um novo Pentecostes. Primeiramente na minha vida, primeiramente na sua vida. A partir da sua vida, outras pessoas vão olhar para você. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa: se você for cheio do Espírito Santo, se você clamar esse poder, se essa atuação sobrenatural começar a correr, se esse rio for despejado sobre a sua vida, é questão de tempo para você começar a influenciar a massa. Quem ficar perto de você vai ser incendiado que nem um palito que você acende e coloca na caixinha de fósforo. Ele incendeia o resto dos demais, que nem uma pequena chama na floresta. Essa é a fé que moveu Beata Helena Guerra. Ela viu um cenário ridículo na frente dela, ela viu um cenário tremendo, escandaloso, ela viu densas trevas diante dela, mas ela acreditou no poder da oração. Você não pode se conformar, eu não posso se conformar. Nós temos que acreditar sim. Mas e se eu não ver o Pentecoste acontecer? Se você não ver, faça a tua parte, busque o seu Pentecostes. Através de você, vidas serão incendiadas. São esses exemplos que nós precisamos voltar. Precisamos voltar para o início. Precisamos voltar a crer no poder do Espírito Santo. Amém? Se coloque de pé. Feche os seus olhos. Com seus olhos fechados. Eu não sei se o Espírito Santo moveu o teu coração com alguma palavra, mas eu tenho certeza que de muitos que estão aqui, nessa pregação até mesmo curta, foi o seu coração, alguma coisa mexeu nele, algum movimento ele teve, alguma pontadinha ele sentiu. E se isso aconteceu com você, entenda, só o Espírito Santo pode fazer isso. Um jovem não pode fazer, um padre não pode fazer, um profeta não tem liberdade para tocar no seu coração. Um profeta, um padre, um pregador pode tocar somente na sua mente, mas lá na sua alma, no mais profundo da sua alma, não se engane, meu irmão, só o Espírito Santo tem esse acesso dado por Deus. E talvez você recebeu um toque nessa noite. Eu creio que sim. Creio que muitos aqui receberam esse toque.
um toque de saudade, um toque de ficar inconformado, um toque de acreditar, voltar a acreditar no impossível. Pessoas que antigamente acreditavam que a sombra de Pedro curava, que nas suas orações diziam: Senhor, eu quero ser assim também. Servos que vinham falar de curas e milagres e agora já não buscam mais isso. Aquela fé extraordinária, fé carismática que moveu Beata Helena Guerra. Talvez você está sentindo saudade daquela fé louca, daquela fé ousada, de acreditar no impossível, de acreditar em um Deus grandioso, poderoso, que pode mover, que pode salvar a tua família, que pode trazer um Pentecoste na sua rua, que pode fazer essa cidade ser conhecida como a cidade do novo Pentecostes. Onde estão aquelas pessoas que não se conformam? Onde estão aquelas pessoas que entendem que o Deus que elas servem é um Deus soberano, é um Deus tremendo, é um Deus glorioso, um Deus onisciente, onipotente? Onde estão aquelas pessoas que ouviram as maravilhas do passado, assim como Beata Helena Guerra, e que acreditam que Ele pode fazer na atualidade a mesma coisa, pois Ele disse: eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. O Espírito Santo está sondando o teu coração agora, está dizendo: onde está você? É você que eu quero. Beata Helena Guerra não era uma pregadora, não era uma ministra de louvor, não era ministra de cura e libertação, era uma simples serva. Talvez você está aqui, você é um simples servo. Deus está falando assim: é você que eu quero. Ele está sondando o seu coração, e talvez Ele encontrou graça diante de você hoje. Ele está dizendo: por que não você? Talvez você está olhando para Ele hoje, para o Espírito Santo está dizendo: por que eu? Você está dizendo: logo eu? E você diz: não, isso não poderia acontecer, eu não sou capaz. Deus pode escolher outro, mas eu não. Ah, é? E Deus olha para você e diz: por que não você? E você vai embora com essa pergunta hoje. Pensa no estado que está hoje a igreja. Pensa nos escândalos, no esfriamento. Contempla esse quadro. Sinta a dor de Deus. Sinta o desejo de Deus. E agora vá para casa com essa pergunta: por que não você? Amém? Amém. Pode sentar. Eu ia fazer uma oração, mas Deus colocou no meu coração para deixar essa pergunta: por que não você? Uma boa pergunta, não? Inspirada pelo Espírito Santo. E é isso, seu Jair. Só um avisinho que amanhã começa o retiro do Pentecostes, né? Amanhã e depois em Umuarama. As pessoas que quiserem ir, eu já vou adiantar que eu não estarei aqui para ir, que eu viajo essa madrugada e só volto na segunda-feira. Então eu não tenho condições de ir. E outra coisa, sexta-feira o abastecimento, hein, gente? Não vamos esquecer. Amém? Vamos. Amanhã e depois. Vai ser muito bom. Então vamos encerrando esse nosso encontro, né? Essa primeira aula, como diz o Júlio, né? E vamos, gente, vamos convidar as pessoas, porque a gente esperava que tivesse hoje aqui bem mais gente. Mas então nós vamos, ainda em tempo, procurar dizer para as pessoas o que vocês ouviram hoje aqui. Se vocês saíram convencidos que vale a pena, tragam na próxima sexta-feira, quer dizer, na próxima, passando sexta-feira que vem, na outra. Segunda-feira eu trago no grupo um calendáriozinho para vocês não se perderem. Mas vamos então convidar outras pessoas para que nós possamos, como o Renan falou, por que não você? Por que não aquela pessoa que nem está aqui hoje? Então vamos trazer ela também para fazer parte conosco aqui. Às vezes é um servo, é um pregador, é um intercessor, é um da cura e libertação, que nós estamos tocando no coração. Nós já devemos começar agora
essa vida missionária nossa, esta missão que hoje nós assumimos aqui. Eu tenho certeza, começamos a assumir essa missão. Então vamos já começar a realizar que esse fogo, esse ardor que queima no nosso coração, nós já vamos então convidar as outras pessoas, vamos começar a pôr em prática tudo aquilo que hoje nos foi passado. Amém? Amém. Vamos dar o abraço da paz no irmão e vamos deixar, dar a bênção então, vai? Verdade. O Senhor esteja conosco. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. E a alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.